Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, eu sou Ademir Amadeu, faço parte do Instituto Regina Coeli da cidade de Jaú, interior de São Paulo, e estou aqui com vocês no quinto episódio deste nosso projeto relacionado à Engenharia da Morte. Se você não viu as outras aulas, os outros encontros, é só clicar nos cards que apareceram aqui em cima, que dizem respeito à playlist desse projeto. Pois bem, neste encontro número 5, nós começaremos a falar especificamente de algumas pessoas que são bastante importantes para a engenharia da morte, para a cultura da morte. Nós falamos no encontro 3 e 4 sobre a eugenia em si. E nós falamos sobre a eugenia justamente para que, com base em todo esse contexto histórico que existia na época, fique mais fácil para que você compreenda a relação desses personagens que nós vamos apresentar para você agora. Quero salientar também que alguns temas que nós falamos no encontro passado, principalmente a respeito da igreja, em relação a esses conteúdos de eugenia, esterilização e aborto, eles serão melhor trabalhados em aulas posteriores, quando nós entrarmos em outras encíclicas papais que tratam especificamente sobre o tema, nós falaremos deles também, só para que não haja dúvidas, que não reste dúvidas a respeito disso. Hoje nós vamos falar sobre, principalmente, uma mulher. Nós iremos falar sobre Margaret Sanger. Margaret Sanger nasceu em 1883 e faleceu em 1966. É uma mulher americana de pais irlandeses. E por que nós vamos falar dela hoje? Porque Margaret Sanger foi a iniciadora do movimento em favor do controle de natalidade. E a partir de agora eu faço questão de lhe falar para que preste atenção, bastante atenção, nesses conceitos, principalmente de controle de natalidade e controle populacional. A palavra, ela é bastante importante e bastante grave, e nós vamos perceber que muitos desses ideólogos, muitos desses cientistas, muitos desses responsáveis por todos esses assuntos, utilizam-se de palavras que mitigam a verdade real das coisas. Controle de natalidade é uma verdade, em certo sentido, porque a finalidade dessas pessoas é o controle de natalidade. Mais tarde, Margaret Sanger vai mudar de controle de natalidade para planejamento familiar, uma palavra que soa muito mais bonita aos ouvidos das pessoas do que controle de natalidade. Portanto, os conceitos a partir de agora devem ser bem analisados e bem escutados, Muitas palavras aqui funcionam como uma espécie de jogo da realidade. Bom, desde muito cedo no colégio, Margaret Sanger teve contato com literaturas eugenistas e feministas, sobretudo de Ellen Key. Ellen Key era uma feminista sueca que advogava favoravelmente a uma nova ordem moral para a sociedade baseada no sexo. Isso a gente está falando de mais ou menos 1880, 1870. Sobre Key, bastante interessante, Ellen Key, pois os seus primeiros trabalhos eram voltados à hegemonia da liberdade, justamente por suas ligações com o liberalismo. Ela não era uma pessoa ligada ao socialismo, ao marxismo, era uma pessoa ligada ao liberalismo. Para ela, essa nova moral sexual era baseada na liberdade da mulher em poder fazer aquilo que ela bem entender. Ela era uma pessoa totalmente liberal. E nós sabemos que o liberalismo também é condenado pela igreja, Papa Pio XI condenou. Mais tarde, ela se abre ao socialismo. E ela foi influenciada por Darwin, por Spencer, ambos também ligados ao movimento eugenista. Darwin, primo de Francis Galton, que cunhou o termo eugenia, que significa bem-nascido, como já conversamos. Com todas essas influências, a Margaret Sanger começou também a advogar favoravelmente a uma nova moral familiar, que era baseada
na satisfação sexual individual e não mais no modelo natural de unidade familiar. Era, de certa forma, um incentivo à promiscuidade. Ela tinha ideias eugênicas e graves dos mesmos moldes das que foram citadas nos encontros anteriores, sobretudo no que diz respeito ao fato de os ricos serem ricos por questões genéticas. Ela era uma pessoa com muito preconceito em relação à cor de pele e enxergava também nisso eugenia. E ela via também como um favor para todos a não proliferação dos pobres. Tudo isso irei expor a vocês com as fontes aqui embaixo. Em 1921, Margaret Sanger funda a Liga Norte-Americana para o Controle de Natalidade. Em 1922, ela lança o livro O Pivô da Civilização, e eu faço questão de disponibilizar para você esse livro, que vai ficar aqui embaixo, no site da Fundação Gutenberg. Mais uma fundação. E na página 42 desse livro, Margaret Sanger diz o seguinte: os filântropos que proporcionam cuidados gratuitos de maternidade estimulam os segmentos mais sadios e normais do mundo a suportar a carga de fecundidade irreflexiva e indiscriminada dos demais, o que traz consigo um peso morto de desperdício humano. Em lugar de diminuir e dedicar-se a eliminar as estirpes que mais prejudicam o futuro da raça e do mundo, tendem a torná-las dominantes em grau ameaçador. O que ela está falando aqui? Os filântropos, 1922. Fundação Rockefeller, 1913. Lembra que nós falamos que no começo as fundações tinham esse caráter altruísta, né? Pelo menos parecia. Ela está dizendo que os filântropos que cuidam gratuitamente das estirpes mais pobres fazem um desserviço para a sociedade, porque estão gastando com prejuízo, com desperdício humano. Olha a gravidade de uma teórica, de uma enfermeira teórica, também do feminismo, que influenciou diversas pessoas. Olha o que ela está falando. Não sou eu que estou falando isso. Não acredita em mim. Veja o livro dela, O Pivô da Civilização. São palavras de Margaret Sanger. Não sou eu que estou falando isso. Leia o livro dela, página 42. Em 1932, ela faz um discurso sobre o chamado Caminho para a Paz, que é, na visão dela, o caminho para a paz que deve ser seguido, cujas principais diretrizes são, também deixarei aqui embaixo, os principais objetivos do Congresso da População seriam elevar o nível e aumentar a inteligência geral da nossa população. Coisa boa, né? Aumentar lentamente a população, mantendo a taxa de natalidade no nível atual de 15, diminuindo a taxa de mortalidade abaixo da sua marca de 11. Manter as portas da imigração fechadas à entrada de certos estrangeiros cuja condição é conhecida por prejudicar o vigor da raça, como pessoas de espírito fraco, idiotas, loucos, sifílicos, epiléticos, criminosos, prostitutas profissionais e outros impedidos de entrar pela classe de imigração, pela lei de 1924. Aplique uma política rígida de esterilização e segregação àquele grau de população cuja progênie já esteja contaminada ou cuja herança seja tal que traços questionáveis possam ser transmitidos à prole. Para assegurar aos pais contra futuros encargos de manutenção de numerosos filhos que possam nascer de pais de mentalidade fraca, o governo pensaria em todas as pessoas com doenças transmissíveis que consentem voluntariamente na esterilização. Ou seja, o governo faça políticas públicas para conscientizar os idiotas da esterilização. O primeiro passo seria, portanto, controlar a ingestão e a produção de idiotas, deficientes mentais e epiléticos. O segundo passo seria fazer um inventário do grupo secundário, como analfabetos, indigentes, desempregados, criminosos, prostitutas, viciados em drogas. Classificá-los em departamentos especiais sob proteção médica do governo e separar em fazendas e espaços abertos pelo tempo necessário para fortalecimento e desenvolvimento da conduta moral. Olha as ideias dessa mulher. Nós falamos de todas as ideias absurdas de eugenia. Ela é uma das teóricas. E vocês vão entender por que eu estou falando dela especificamente agora. E termina
no seu discurso para o caminho da paz. Esse plano, desses assuntos que eu li agora, deve estar em operação por 10 anos. Enquanto isso, organizaremos e ingressaremos em uma Liga Internacional de Nações com baixa taxa de nascimento para garantir e manter a paz mundial. Então, para manter a paz mundial, o que você tem que fazer? Esterilizar, separar aqueles que são vistos como idiotas, separar os ricos dos pobres, fazer esse monte de coisas que ela já citou. Não são palavras minhas, palavras dela, repito. E aqui, as razões de eu ter trazido Margaret Sanger para que você a conheça começam a ficar mais claras. Em 1928, ela conhece o ginecologista alemão Ernest Grafenberg, penso que seja assim a pronúncia. Em um congresso organizado na Alemanha pela Margaret Sanger, ele explanou os primeiros estudos relacionados ao chamado Anel Grafenberg. O Anel Grafenberg, ou Anel de Ernest, 1928, diz respeito ao primeiro estudo do dispositivo intrauterino moderno, o DIU, que nós conhecemos hoje. Em 1937, Ernest é preso pelo regime nazista, ele era alemão. E quem o resgatou foi ninguém menos do que Margaret Sanger. Não acredite em mim, deixarei as coisas aqui embaixo para que você leia na descrição. E ela o leva para Nova York para que ele abrisse lá um escritório, ou seja, ela trouxe para perto dela um dos primeiros teóricos responsáveis pelo dispositivo intrauterino moderno. Em 1950, Sanger, junto com Catharine McCormick, uma das mulheres que começou um dos primeiros feminismos, das sufragistas, aquelas que brigaram pelo direito a voto, após a morte do seu marido, ela pega uma fortuna gigantesca. E a Margaret Sanger, naquela época, queria desenvolver novos métodos de anticoncepção. Ela estava próxima daquele médico que estava desenvolvendo o DIU, mas ela queria desenvolver métodos que fossem menos invasivos. E a Catharine McCormick, uma moça que já tinha participado de outros movimentos em prol dos chamados direitos das mulheres, se une a Margaret Sanger e financia sozinha a Margaret e mais alguns médicos para que dessem início, nos anos 50, aos primeiros estudos relacionados à pílula do anticoncepcional, que ficou pronto por volta de 1960. A Margaret Sanger também é uma das fundadoras da Federação Internacional do Planejamento Familiar, de Londres. Essa federação tinha um outro nome antes de se chamar Federação Internacional do Planejamento Familiar. E ela recebeu o nome Planejamento Familiar, e é aqui que eu volto para o início desse vídeo, onde falei controle de natalidade. O nome que ela dá agora é Planejamento Familiar. Por quê? Porque depois da derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, o conhecimento maciço da loucura eugenética racista fez com que os adeptos da eugenia nos Estados Unidos acabassem por fugir, por não querer ser associado a esse movimento, que queria controlar a população, que queria fazer todas as coisas que nós já falamos. Então a Margaret, numa atitude bastante inteligente, ela fala: não falemos mais de controle de natalidade, passemos a falar agora de planejamento familiar, porque planejamento pressupõe que os pais vão sentar e vão pensar a sua família e que o Estado não determinará absolutamente nada. Situação bastante grave, mas tudo isso foi dito para dizer que Margaret Sanger foi uma das responsáveis pela criação da pílula anticoncepcional. Inclusive, ela, juntamente do auxílio da McCormick, começa a fazer esses investimentos, e ela foi uma das responsáveis pela proliferação do DIU. Inclusive, este foi utilizado pela primeira vez na Índia em 1960. Eu espero que essa aula tenha ficado clara. Nós falamos a respeito de Margaret Sanger justamente porque ela é uma das teóricas que se une também e se aproxima bastante do Conselho Populacional. Temas que nós falamos no primeiro encontro e que agora sim nós voltaremos a tratar dele.
Porque uma vez que as bases da eugenia, uma vez que as bases da esterilização, do aborto, do anticoncepcional, do DIU foram estabelecidas, agora sim nós podemos falar dos teóricos que são os responsáveis por fazer com que eles tenham chegado até nós nos dias de hoje. Não com os nomes aos quais eles foram feitos, para controle de natalidade e esterilização, mas com outros nomes tão absurdos e tão mentirosos que nós temos por aí. Eventuais dúvidas podem deixar nos comentários. Os links estarão na descrição desse vídeo. E inscreva-se em nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos e que Deus abençoe você.